capitalista, ela foi preparada por uma série de acontecimentos políticos da maior importância. O mais importante deles, hoje em dia, está esquecido. Virou uma nota de rodapé na maioria dos jornais, que é o Iraque. A derrota do imperialismo norte-americano no Iraque foi o sinal de que não dava mais para sustentar a situação. Um outro fator decisivo da crise foi o fato de que as massas norte-americanas, vejam bem, as massas dos Estados Unidos, não as massas da Tailândia, dos Estados Unidos, estavam a ponto de se rebelar contra o regime político. Foi uma crise extraordinária dentro dos Estados Unidos. E a reação popular colocou um paradeiro no desenvolvimento da crise. Essa reação popular não foi contida, não foi resolvida nem nada. Por exemplo, um dos problemas que os capitalistas identificam para superar a chamada crise financeira é o fato de que nos Estados Unidos está ficando cada vez mais difícil e mais perigoso dar dinheiro para o governo. O escândalo que houve da AIG, com os bônus multimilionários que os capitalistas receberam, isso daí gerou uma comoção política extraordinária dentro dos Estados Unidos. Claro que a imprensa nacional aqui não fala nada disso porque não quer levantar a letra. Algumas pessoas chegaram a falar que esse acontecimento foi o Katrina do Obama. Assim como o Afeganistão, né, seria o Vietnã do Obama, eu queria dizer, seria o Iraque do Obama. Porque quem derrubou o Bush foi o Iraque. Foi justamente a derrota no Iraque que levou à crise total no Afeganistão. Então, quer dizer, é uma crise de características inegavelmente revolucionárias. A declaração do FMI sobre a crise, uma das últimas declarações, é a seguinte: a economia não vai se recuperar, não há nenhuma perspectiva de se recuperar até o começo de 2010. E essa recessão mundial, essa crise mundial, trará uma convulsão social em diversos países do mundo. É óbvio. Isso aqui ninguém quer ver. Até agora, ninguém quer ver isso daí. Porque é totalmente absurdo. Na realidade, a dimensão e a natureza da crise, elas ficam explicitadas quando a gente vê, por exemplo, o caso do Paquistão. O Paquistão tem a honra de ser um dos motores da própria crise. Porque foi a crise do Paquistão, para nós, a gente acompanhou na nossa imprensa, cuidadosamente no ano de 2006, a gente identificou aquela crise como sendo um sintoma claro da desagregação do sistema imperialista, relacionado com a guerra do Iraque, relacionado com os acontecimentos da Bolívia, relacionado com uma série de outros acontecimentos. Em alguns lugares onde também dava a impressão, olhando de longe, que não acontecia nada, hoje a gente vê que a situação está totalmente convulsionada. É o caso de El Salvador. A gente acompanhou a Bolívia, acompanhou a Colômbia, acompanhou a Venezuela, a Argentina, Peru. El Salvador está totalmente convulsionado. São centenas de países nessa situação, no certo sentido. África, tudo. Então, quer dizer, isso daí identifica a natureza da crise. O que nós temos é a falência de um sistema, de um complexo que é a sociedade que nós vivemos. A sociedade toda está em crise. Não se trata de nenhuma crise econômica. A jogada ideológica, digamos assim, dos capitalistas é apresentar o problema como sendo uma crise econômica de caráter conjuntural. Então, amanhã, por exemplo, a economia se estabiliza num determinado patamar. Tá certo? As perdas, a desagregação, o colapso, a decomposição do organismo do conjunto foi gigantesca, mas conseguiu se estabilizar, o que aconteceu nos anos 80 e 90. Aí todo mundo fala, a crise foi superada. Não, de forma nenhuma.
A crise, logicamente, está longe de qualquer perspectiva de estabilização. Mas eu estou dizendo, do ponto de vista metodológico, para a gente entenda, vamos supor, acontecem algumas coisas que podem acontecer, não está descartado, e se estabiliza a coisa. Mas vai se estabilizar da seguinte maneira. O organismo, quando a crise começou, tinha, vamos supor, 30% de saúde. Quando se estabilizar, vai estar com 15%. Quer dizer, isso aqui é uma trajetória completamente declinante e sem retorno para cima. Por exemplo, a possibilidade de que o capitalismo consiga reproduzir o que aconteceu nos anos 50 é totalmente descartada, salvo se coisas muito fora do comum que a gente não consegue nem imaginar nesse momento acontecerem. De 67 para cá, quando apareceram os primeiros sintomas da crise, veja, são 42 anos. A economia capitalista ela só declinou. Isso não tem nada a ver com o crescimento econômico, não. Porque você pode ter um crescimento econômico, tem a ver com a situação geral da economia capitalista. Com os artifícios que foi necessário introduzir para mantê-la funcionando, com a desagregação de setores econômicos inteiros. Por exemplo, na crise dos anos 70, dos anos 80 e 90, boa parte da indústria norte-americana veio abaixo. E a gente assistiu agora, assistiu e continua assistindo, né, porque não aconteceu nada que resolvesse esse problema. A crise monumental das montadoras de automóveis norte-americanas. Digamos assim, o coração da indústria norte-americana até hoje, e da indústria automobilística mundial. Profundamente abalada por todas as etapas de crise. Sobrevive com um pulmão artificial. Se tirar essa bomba de ar, morre na hora. Bom, então são essas coisas que eu queria falar inicialmente sobre a crise. No que diz respeito ao Brasil, né, aqui também a crise no Brasil, no que diz respeito à situação que está no Brasil, ela apresentou um fracasso semelhante a esse que a gente viu, lógico. Mas, mais do que o fracasso, a gente viu aí uma situação que é uma verdadeira situação de comédia. Eu, como sou um militante muito antigo, desde o começo dos anos 80, veja só, 29 anos, eu venho ouvindo da maioria das pessoas no Brasil que a política do PT é que era a política socialista realista. Os operários, falam em revolução, isso é tudo primeiro sectários, né? Foi esse negócio de que nós somos um partido sectário, isso daí é uma conversa do Lula e do Zé Dirceu. Foram eles que lançaram esse negócio. Por que nós somos sectários? Nós não queríamos fazer um partido amplo, não queríamos um partido só do macacão. Nós não queríamos um partido com um programa que abrangesse também os intelectuais, algum setor capitalista e tal, minoritário. Nós só queríamos um programa socialista que espanta a intelectualidade, a classe média, etc. Nós, né, crime de todos os crimes, não queríamos que o PT traçasse como rota fundamental a chegada ao poder pela via eleitoral. O que poderia ser mais sectário e menos realista do que isso daí? Então, eu tive o prazer e a honra de conhecer os socialistas com maior dose de realismo político que já existiu no mundo. Né? Agora, quando a crise começou, o que a gente vê? A gente vê todos esses socialistas, Lula, Mantega, Genuíno, Buchiquem, Suplicy, etc., toda essa gente que tinha a fórmula secreta do socialismo prático e real, correndo de um lado para o outro e anunciando para todo mundo que se a crise derrubou o capitalismo fora do Brasil, no Brasil o capitalismo é inexpugnável. Quer dizer, de socialistas
mais socialista do que Marx, e muito mais realista do que qualquer outra pessoa, eles são agora